Quer usar vídeos para alavancar o seu negócio através das estratégias de internet? Pois bem, vou te contar aqui 5 erros que são comuns que quem vai começar com uma estratégia de vídeo comete. E por que eu vou entregar esses erros aqui para você? Como dica prática para você. A maioria dos nossos clientes aqui na Tactus são clientes digitais e utilizam a internet para divulgar os seus produtos ou serviços. Também nós fazemos o mesmo, por isso você está aqui nesse canal, que é o canal do Empreendedor da Tactus. Então essas dicas vão ajudar você, se for o seu caso, que está começando nesse sentido, tá bom? Primeiro erro é pensar que você precisa ter equipamentos caros. O que você precisa para começar com vídeos? Basicamente, você precisa daquilo que você já tem no seu bolso, que é o celular. Se o seu celular não for um bom celular, nesse caso, eu recomendo que você faça a troca. Existe um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre essa questão de equipamentos. Eu não vou delongar em relação a isso, você pode assistir esse vídeo depois, vai aparecer para você com card ou vai aparecer no final desse vídeo aqui, tá bom? Então o que acontece é o seguinte, você tendo um bom celular, aí estamos falando, por exemplo, um celular pode ser um S8 para frente da linha Samsung, pode ser, por exemplo, talvez um iPhone 8 para frente da linha do iPhone, então, ou seja, a linha da Apple. Então, ou seja, isso vai ajudar você, por exemplo, ter um equipamento que te atende o mínimo que você poderia pensar em questão de qualidade. Você pode, inclusive, gravar em 4K com muitos dos equipamentos. Eu gravo, por exemplo, com o meu celular, que é um Note 9 nesse momento, e nós já temos o S10, que é um equipamento um pouco superior ao meu celular, mas eu não vi sentido, por exemplo, eu fazer essa troca nesse momento. Então, estou esperando aí, depois talvez eu possa decidir. Talvez no momento que você assista esse vídeo, eu já não tenha mais esse Note 9. Mas para mim entrega muito bem. Ele grava em 4K, então, ou seja, eu não preciso de um equipamento muito caro para gravar. É claro, nesse momento eu estou gravando com uma câmera digital da Sony, que é uma câmera específica, mas o que acontece? Eu faço uma produção de conteúdos em escala, não somente para o canal, mas eu faço uma produção de conteúdos em escala porque nós produzimos cursos, então ficaria inviável fazer isso em escala pensando no celular. Para fazer gravações pontuais, o seu stories que você vai usar no Instagram, o vídeo que você vai colocar no feed ou no IGTV, o vídeo que você vai colocar eventual no YouTube, você pode fazer através de um bom celular. E aí você só precisaria ter um microfone conectado ao seu celular. Então você não vai gastar dinheiro com um equipamento caro nesse momento. Deixa para poder investir nisso num segundo momento, se efetivamente você precisar. Que é diferente do meu caso atual. No meu caso, eu preciso ter o equipamento por conta do volume que nós processamos aí de vídeos para os nossos negócios, tá bom? Então isso aqui é o primeiro erro. Segundo erro, você não ter um áudio de boa qualidade. Muitas vezes a pessoa peca no áudio, então ela não usa o microfone e aí, consequentemente, por não usar o microfone, ela perde uma qualidade importante na entrega do conteúdo na internet, que é o áudio. Ou seja, utilize um microfone que possa ajudar nesse processo de complementação. E aí eu digo para você dois tipos de microfone. Ou você usa um microfone, que é o microfone que você vai colocar no seu equipamento à parte, que é o microfone direcional, por exemplo. Isso você tem equipamentos aí por volta de talvez R$200 mais ou menos. Você tem um equipamento em relação a isso. Eu uso muito isso no meu celular. Ou você utiliza um microfone de lapela e você tem hoje microfones de lapelas até com preço relativamente baixo e outros um pouco mais caro. Então eu tenho dois microfones de lapela com preço mais baixo, preço mais caro, que eu uso em situações diferentes. Pronto, resolve o seu problema. Mas estamos falando de algo que você vai investir no máximo 200, talvez R$300 no máximo. E você já vai ter a qualidade. Ou seja, você não vai gastar com o equipamento. Você vai usar o seu próprio celular, se for um celular que estiver atingindo ali o que eu falei no primeiro ponto, e aí você só vai comprar então o microfone. Pronto, já economizou muito em relação a isso, tá bom? E aí o terceiro aspecto, você ignorar o ambiente que está à sua volta. Então, por exemplo, você está aqui diante de um cenário. Esse cenário, ele foi pensado. Então, por exemplo, eu tenho aqui a tela do meu computador, está aqui nesse, eu vou contar aqui alguns segredos, ó. Tá aqui, por exemplo, no cenário o site da Tactus, porque as pessoas elas observam aquilo que você coloca. Se eu coloco uma caneca aqui, isso vai aparecer. Então, ou seja, os fatores que estão à minha volta, o quadro, todos os fatores que estão à minha volta, eles são observados por você que está assistindo esse vídeo aqui. E ignorar isso é um erro significativo. Porque muitas vezes você quer passar uma boa impressão para o seu cliente através de uma estratégia de internet e ao ignorar o cenário você passa essa má impressão. As pessoas são muito visuais. Quando você vai para o mercado de vídeos,
como estratégia de venda, né, de autoridade e tudo mais, você precisa considerar esses fatores que são fundamentais, tá bom? Então esse aqui é o terceiro aspecto que eu quero destacar. Quarto erro, usar uma linguagem desconectada com o seu público-alvo. Então vamos lá. Você está assistindo aqui. Eu tenho uma noção muito clara de quem é o público aqui do canal da Tactus, ok? Então, a maior parte do público são pessoas que têm negócios pela internet. Eles têm uma idade média por volta de até uns 40 anos. Então, considerando esse público, tudo aquilo que eu vou fazer, eu preciso pensar nesse público. A roupa que eu vou utilizar, a linguagem que eu vou utilizar, você tem a comunicação verbal e não verbal. Então isso precisa estar alinhado. Se eu for falar, por exemplo, para um público que tem uma linguagem mais formal, talvez, por exemplo, um advogado, eu preciso pensar que essa linguagem tem que estar conectada com esse advogado. Então eu preciso sempre adequar a linguagem para o meu público-alvo. Isso é um fator importante que você precisa considerar. E aí você vai estabelecer o seu estilo de comunicação. Esse estilo de comunicação vai se conectar com uns, mas vai desconectar com outros. Isso faz parte do jogo. Mas ele precisa estar adequado com o seu público-alvo. Senão você vai ter problema. Então esse aqui é o quarto erro que você não pode cometer. E aí, o quinto erro é você não ter estratégia clara. Muita gente começa a gravar vídeos na internet, mas não tem uma estratégia. Grava porque alguém está gravando, porque o concorrente gravou, porque viu alguém produzindo um vídeo na internet, se espelhou, sabe que isso é bom, mas não sabe como fazer uma estratégia. Não entendeu o que há por trás do vídeo. Existe muita coisa por trás do vídeo que vai além da imagem. Então você precisa pensar o que você vai falar, como você vai falar, quando você vai publicar, a cadência de publicação, ou seja, a frequência que você vai ter de publicação. Você precisa pensar como que você vai distribuir esse vídeo, como é que você vai fazer se você tiver uma estratégia aqui no YouTube. Você precisa pensar de fazer, por exemplo, uma estratégia de SEO. Se você estiver no IGTV, estiver assistindo esse vídeo no IGTV, você tem que pensar como é que o Instagram entrega esse conteúdo no IGTV. Ou seja, são muitos fatores, são vários fatores que fazem grande diferença em relação àquilo que você produz na internet. Portanto, precisa ter estratégia. Eu costumo dizer sempre que a vida é uma estratégia, ou seja, tudo que você vai fazer você tem que pensar de forma estratégica, porque isso vai fazer uma grande diferença nos resultados que você vai ter, tá bom? Gostou dos 5 erros aqui? Vou falar rapidamente aqui para você. Você comprar equipamentos caros é um erro muito comum, desnecessário, ter um áudio de má qualidade, ignorar o ambiente à sua volta, não usar uma linguagem adequada, ou seja, desconectar a linguagem com o seu público-alvo e, por fim, você não ter estratégia na produção de vídeos. A Tactus atende hoje youtubers, atende hoje pessoas do mercado digital, atende hoje muitas pessoas que utilizam os vídeos como estratégia. Se você precisar de uma contabilidade que possa te ajudar, se nós fazemos sentido para você naquilo que nós podemos entregar, entre em contato com a Tactus, vai ser um prazer, muito sucesso e até um próximo conteúdo.